Rock Till You Drop. Olá, rockers! Olá, metalheads! Estamos começando mais um Rock Till You Drop. E para fazer esse programa e falar desse assunto que a gente persegue a vida inteira, eu conto sempre com a presença aqui do meu parceiro, meu amigo aqui, o Gustavo Pereira, que é um cara que sabe muito de várias bandas, né? E nesse programa aqui, a gente vai continuar conversando, batendo um papo sobre o Saxon, a banda inglesa Saxon. No primeiro programa que vocês podem ver aqui, a gente falou do início da banda, né, da formação, dos passos iniciais que eles tomaram. E agora a gente vai falar de um período que houve uma transição entre 83 e 88, que eles tiveram altos e baixos, eles chegaram meio que a perder a identidade, aquela identidade formada até então em alguns discos, né? Então, vamos falar disso daí, e eu não vou falar mais nada, e vamos começar a conversa. A gente começa justamente nesse período aí, 83, por aí, falando desse disco que vocês vão ver agora. Então, vamos lá. Saxon, parte 2, Paulo Gato. E você vê que é impressionante, né, a influência que o músico faz, né? Você tem o Saxon de volta em 83, com esse disco aqui. Não me pergunte o que é isso aqui, tá? Eu não sei o que é. Essa luva também eu não sei o que é, tá bom? Eu não consigo entender essa capa do Saxon, porque assim, Fernando, depois você faz uma comparação, tirando a capa do primeiro disco, que é meio esquisito também, que é aquele Conan lá na capa lá, os outros três discos eu acho de extremo bom gosto, aqueles símbolos do Strong Arm of the Law, o Hills of Steel, o Den and Leather, são capas legais. Agora isso aqui, eu não sei mesmo. É muito estranho. Não, a começar pelo logotipo, pela escolha da arte aí, né? Eu vou te dizer, quando eu vi esse disco para ser vendido na época, porque tudo isso que eu estou te falando, eu comprei esses discos todos quando foram lançados, desde 1980. Lá, né? Na loja. Quando eu vi esse disco aqui na prateleira, eu falei que isso aqui não é um disco do Saxon, não é possível. Eu fiquei numa baita dúvida se não era uma coletânea, alguma coisa assim. Daí eu olhei aqui atrás e falei, cadê a foto dos caras? Todo disco do Saxon tinha uma foto dos caras lá na contracapa. Né? Cadê? Então eu falei, tá muito estranho esse disco aqui, não parece que é Saxon. O que pode acontecer, essa versão é nacional, né? Essa aqui é? Então, o que pode acontecer é que a versão europeia, a versão original, abria, né? Ou tinha encarte, né, de repente? Eu não sei que esse disco é muito esquisito, tá? Eu fiquei numa dúvida, falando sério, a gente não tinha informação na época, 83, né? Saxon lançou um disco novo. Tá. Então, aí veio isso aqui, né? Uma coisa esquisita, mas, rapaz, esse disco aqui é muito bom. Eu queria que você colocasse, só para entender o que é o Nigel Glocker na bateria, eu queria que você botasse This Town Rocks. A introdução de This Town Rocks. Escuta isso daí. A introdução de? This Town Rocks. É a primeira música do lado B. É a faixa 5, né? Primeira música do lado. É a faixa 5. This Town Rocks. Paulo Gato. This one wasn't written about Nottingham, okay? This one's called Does This Town Know How to Rock? Você que é baterista, né? Você vê assim, tá na cara que o Saxon está dizendo assim, ó, nós temos um baterista novo, o cara entrou aí, meu, assim, o timbre da bateria é diferente. O que ele faz, eu não sou músico, mas ele não é aquele baterista que fica, não, ele, né? Então, This Town Rocks é mais ou menos o que o Judas Priest fez com o baterista quando teve o
o disco lá de 91, lá, o Painkiller. Mesma coisa, eles botaram uma introdução de bateria para também dizer que o Steve Travis tinha chegado, né? A mesma coisa que o Saxon fez. Apresentar o novo batera. A diferença é que não estava abrindo o disco, estava abrindo o lado B do disco, né? De Star Rock. Mas abria o segundo. E você sabe aquela expectativa que a gente tinha de virar o disco, né? Acabava o primeiro, tinha que virar, aí começava o segundo com essa porrada aí. Tudo bem. Mas olha esse disco aqui, que coisa espetacular. Que eu te falo, eu não entendo, mas, ó, Power and the Glory. Puta baita música, né? O riff do Power and the Glory era bom. Fernando, você que gosta disso, compara o riff de Power and the Glory com 2 Minutes to Midnight do Iron Maiden. E tem mais uma do Asect também que eu vou lembrar qual que é, que parece também. Mas tá? 2 Minutes é antes, né? 2 Minutes é muito impressionante mesmo. Não, e Power and the Glory tem um riff muito que lembra bastante. Não é igual, mas lembra. This one's called Power and the Glory. O que o Saxon fez nesse disco aqui, deu o som, o timbre das guitarras, a bateria, o bife tá berrando nesse disco. Ele não tá cantando, ele tá berrando. Então é um negócio assim, parece que eles ficaram 2 anos sem gravar, aí o Nigel Glockler entrou, a banda... Esse disco, eu acho disco... Bom, vai ter muita gente que não pode não concordar, mas eu não tenho uma música aqui que eu não chamo a atenção, apesar de eles tocarem quase nada desse disco ao vivo. Eles tocam Power and the Glory and The Eagle Has Landed. A primeira música e a última música. O The Eagle com certeza. Mas Red Line... Até tem aquela águia, né? Tem aquele sim. E é o nome dos discos ao vivo deles, né? Então, mas olha, vamos comentar. Red Line, Warrior, são 2 músicas fantásticas. Watching the Sky é uma música que tem um riff tão rápido, assim, mas não é aquela coisa, assim, é uma coisa muito bem trabalhada. Até valia a pena botar um trechinho também. Midas Touch é uma música pesada, mas assim, você escuta isso aqui e fala, caramba, rapaz, como é que os caras gravaram tanta música boa, né? E eu pulei uma aqui que é Nightmare. Nightmare é uma música mais lenta do Saxon, ela lembra um pouquinho, assim, eu não posso dizer que lembra, porque esse disco aqui não é nada, assim, ele tem as raízes do Saxon dos outros discos, mas eles deram uma renovada, como fizeram depois em outros discos também. Aqui o Saxon, ele deu um refresh total, só que para melhor, entendeu? Esse disco é um disco de heavy metal mesmo. Esse aqui é de ponta a ponta. Nightmare é uma música mais lenta, mas ela tem, assim, tem um riff pesadão, assim, por trás, né? The Eagle Has Landed não é uma música rápida, mas ela tem coisas aqui nessa música The Eagle Has Landed que o Metallica com certeza bebeu aqui na fonte, tá? E o Metallica é um fã assumido do Saxon. Metallica, se você olhar aí, é até interessante. Motorcycle Man, o Metallica toca com um bife no show deles, tá? Então, com certeza, The Eagle Has Landed lembra algumas coisas lá do Ride the Lightning, do Metallica. Tem muita coisa, essa pegada, principalmente na música instrumental e até na Fade to Black, que são coisas do Metallica lá. Mas eu falo para você, então aqui, ó, Biff Bifford, Graham Oliver, Paul Quinn, Steve Dawson e Nigel Glockler. Para mim, é o melhor disco do Saxon para quem gosta de heavy metal mesmo, tá? Produzido nos Estados Unidos. E aí tem, né, mais assim, o disco de 83, que eu falei para você que eu não botava fé, inacreditável, mas é um baita disco. Eu gostaria que você botasse, só para a gente virar a página, Midas Touch. Midas Touch.
Então, você vê, é um outro timbre, é uma outra história tudo isso aí, né? Então, é muito, muito interessante. É o meu disco preferido, para falar entre nós aqui, né? Bom, aí tudo bem, né? Nós estamos em... Esse disco, ele foi bem, mas o pessoal notou um pouquinho de diferença, mas chamou atenção. Chamou atenção, nós estamos falando de 83, 83 é um ano de ouro para o heavy metal, você tem o Judas Priest com Screaming for Vengeance, você tem o Iron Maiden entre o Number of the Beast e o Peace of Mind, você tem coisas assim, né, é um ano de ouro, assim, né, e o Saxon finalmente, né, era uma banda que já estava atraindo a atenção de todo mundo, e aí que tá, como aconteceu no primeiro disco, que eles foram levados pelo produtor a gravar alguma coisa que não fosse talvez muito a cara deles, aconteceu também, né, do Saxon lançar o Crusader, que aí você vê que é outra história, né? O Crusader é um disco, né, se a gente fizer uma comparação... Né? Não tem. Melhoraram a arte bastante aí. O encarte, isso aqui é brasileiro, né? Olha aí, abre. As letras todas aqui, né, assim, e o que chama atenção aqui no Saxon é que aqui eles estavam querendo, tava aquela história do Motley Crue também, o Rat, algumas bandas que a gente chama do glam, né, e o Saxon, assim, entre nós aqui eles estavam, acho que, né, 30 e poucos anos e tal, um pouco mais velhos do que os outros colegas, né. Mas aí você vai mostrar aí algumas fotos da época, o Saxon entrou numa época de, nós vamos nos adaptar. Esse disco aqui, ele mostra algumas inconsistências. Apesar que ele tem o maior clássico do Saxon, que é Crusader. Que é uma baita música, é outro hino, tem um solo de guitarra fantástico, né? Mas você vê que os outros não é um disco consistente, por incrível que pareça. Eu posso falar isso com toda a clareza. Crusader tem o prelúdio, depois tem a música, e depois você tem, por exemplo, A Little Bit of What You Fancy, é um rock, assim, ele lembra rockabilly, tá? Lembra rockabilly. Você tem depois Sailing to America, essa música eu gosto muito, Sailing to America. É uma música que não é pesada, mas é uma música tipo Dallas 1PM, Broken Heroes, músicas mais bem trabalhadas do Saxon, que você vê o valor dos músicos na música. Aqui tem um cover, se eu não me engano. Sweet. Cover do Set Me Free, né? Então, por que o Saxon tinha que preencher um disco com um cover? É a primeira vez que acontece. Então, assim, pelo que a gente lê aqui da história, era tudo para poder... O que acontece, né? O Def Leppard tinha dado uma mudança, o Pyromania do Def Leppard foi o segundo disco mais vendido nos Estados Unidos depois do Michael Jackson. Então, o que é isso? Um disco de uma banda que era de heavy metal ficar em segundo lugar, só perdendo para o Thriller do Michael Jackson. Aí, acho que quiseram entrar no ar, vamos também dar uma, né, Def Leppardada aí, sei lá, né? Então, assim, Set Me Free. Depois tem Just Let Me Rock, né, que é um hino, tenta ser um hino, mas, né, vai mais ou menos. A Bad Boys Like to Rock and Roll remete para Little Bit of What You Fancy, também é uma coisa mais rockabilly também. Do It All For You é uma balada, é uma música romântica, vamos dizer, né? Essas baladas que o tipo Scorpions fazia, né? Faz, né? Rock City é legal, Rock City é um hino também, tipo, é música tipo... Aí lembra um pouco Queen, viu? Por incrível que pareça. Rock City lembra, tipo... You Rock, You, something like that. Não é cover do Crocus, não, né? Não é, infelizmente. Não, o Rock City do Crocus é melhor. É bem melhor. Run for Your Lives, nada a acrescentar. Parece que preencheu o disco, tá? Então, assim, é um disco que me pareceu assim que o Saxon tinha uma música boa, que era Crusader. Sailing to America eu destaco. E aí, Just Let Me Rock e Rock City são músicas, mas nada assim, né? As outras músicas, de novo, nada comparável com o que tem aqui. Nada comparável. Mas é um disco que fez sucesso,
né? Mas você acha que pode ter alguma coisa tipo guinada comercial mesmo, influência do produtor, que nem a gente já falou em outras bandas? Os caras Eu acho que o forçaram saxo, a barra para mudar o esquema mesmo? eu acho que o saxo teve um pouco disso do status quo também, sabe? De a banda queria, né, fazer sucesso também. Ela olhava, apesar que a gente não pode falar, o Iron Maiden nunca fez nada assim, É. né? Não, mas é um sucesso com maior abrangência, né? Um sucesso demais. Tanto assim, se a gente indo pro próximo disco E o fã, Hã? o fã mesmo, ele se ressente disso, né? O Se fã ressente. que vem seguindo, que pega um disco que nem esse que você falou, o anterior, que só tem porrada, né? Pois é. Tudo concentrado ali, aí vem Ó, um disco. Pois é, é que eu falei, é o Crusader que garantiu o disco, depois você, vamos ouvir a outra, mas, né? E, de novo, não é um disco pesadão, não é, não. Perto do outro, não. Mas engraçado que melhoraram a edição de arte, né? Eles deram uma roupagem, tudo, né? É gozado. Não, o disco é bonito. Bom, e aí o que acontece? Aí o Saxon queria de vez o mercado americano, né? E eles gravaram em 85 o Innocence is No Excuse. Eu acho que se você vai passar alguma coisa desse disco aí, bom, não sei se você quer alguma coisa do Crusader antes, porque eu vou te falar do Crusader, só Crusader mesmo, que dá pra gente. Mas acho que todo mundo conhece, né? Não. Vamos em frente. O Innocence is No Excuse começa pela capa. Põe a capa aí pra você ver. Então, o que tem a ver isso aí, cara? Parece que é a Eva no paraíso comendo a maçã, né? Então, assim, esse disco, o Saxo se arrepende, você ouve ele falar direto, que foram muito influenciados pela gravadora. Tem mais um lá na frente, que ele se arrepende muito. Se você colocar aí um trecho do vídeo da música... Fala pra mim o nome das músicas do disco, que eu vou te falar qual que é o vídeo. Talking Again, Call of the Wild, Back in the Streets. Então, Back in the Streets. Essas três músicas, as três que abrem o disco, são músicas extremamente, como é que fala, grudentas. Elas têm um refrão fácil. Elas têm, muito, assim, lembra um pouco da pegada do Def Leppard, mas não é Def Leppard, assim, do Pyromania, do Histeria, alguma coisa assim. Mas são músicas fáceis, bonitinhas, sabe? Não são músicas ruins. Mas essa trilogia que você falou, se você pegar a terceira qual que é mesmo? A terceira é Back on the Streets, né? Então, Back on the Streets. Essas três músicas têm vídeo, tá? Se você pegar a terceira, você vai ver... não dá para acreditar o jeitão deles, fazendo carinha para a câmera, biquinho, o Paul Quinn com o bonezinho, o Biff com aquelas... Olha, o Steve Dawson, que é um troglodita do baixo, acho que ele é o único que escapou, porque acho que o cara não dava mesmo para ele poder. O Nigel Blocker, cara, e o baterista, assim, de novo, aquelas coisas que, tipo, esse cara deve olhar aquelas fotos lá, né? E deve ficar um pouco constrangido. Que é a moda, né? Que é a pressão, né? Que é a pressão. Então, desse disco, Fernando, Broken Heroes é desse disco? Assista a música, então, né? Deve ser essa música eu destaco. Eu acho que pode tocar Broken Heroes, tá? Porque aí ela é um peixe fora d'água. É do Bifford e de um tal de Dawson. Dawson é o baixista. Eu sei, tô brincando, é o troglodita. Então, essa música, Broken Heroes, eu destaco ela. Não é uma música rápida, pesada, mas é saxon, é hino, tá? É legal, é uma música que eles tocam até hoje, tipo Dallas 1 PM, coisa assim. Vai. Gracias. This one's a new song. It's called Broken Heroes.
acontece? Então, aí entra nos famigerados, no final, né, dos anos 80, Innocence No Excuse, eles viram que foi uma barca furada, não fez sucesso, não foi o que eles esperavam, mas tem vários vídeos, teve investimento, teve produção, mas não deu não. E eles gravam Rock the Nations, em 1986. É uma tentativa de resgate, mas que também não deu certo. Rock the Nations já saiu o baixista, tá? O Steve Dawson deixa a banda, depois do Innocence No Excuse. Eu acredito que por causa disso, que o Steve Dawson não tinha nada a ver com o Innocence No Excuse. Se você ver o vídeo, você vai ver que ele não tem. Ele deixa a banda. Ele ficou à margem, né? Por não ter nada a ver, ele ficou à margem. Se eu não me engano, no Rock the Nations é o Biff que toca baixo. Então, é um disco fraquinho também, viu? Fraquinho. Tem uma música, a Battle Cry desse disco, né? É a segunda música. Então, é a única música que salva do disco. É a única. Agora, tem o tal do Paul Johnson, ó, que entrou no lugar dele, né? O Paul Johnson quebrou uns galhos, ele ficou até o Destiny. Mas ele foi creditado, mas não tocou no disco, é isso? Como é que é isso aí? Você sabe disso? Então, porque diz que quem tocou foi o Biff. O Paul Johnson entrou quando o disco estava gravado. Então, foi aí que o Biff foi o baixista, então? Foi nesse disco? Foi. Só que tem uma coisa curiosa, esse disco acho que tem 2 músicas que o Elton John participa. Mas tá falado no disco? São 2 músicas que tem piano. Fala pra mim. Bom, tem Rock the Nations, Battle Cry, que você já falou, Waiting for the Night, We Came Here to Rock, também não. You Are No Angel, Running Hot, Party Till You Puke. Essa aí o Elton John toca. Empty Promises e Northern Lady. Essa também, ele toca nessas 2. Ele toca naquela da Part Until alguma coisa que eu não lembro, e da Northern Lady. Ele toca nessas 2 músicas. Por que ele toca? Porque ele estava gravando... Elton John, tá marcado, tá indicado sim, o Elton John participa das gravações. Dessas 2 músicas. Que Northern Lady. Então, mas diz que é porque foi uma coincidência, diz que ele estava gravando no estúdio ao lado. Ah, tá. Aí chamaram, vem dar uma canjinha aqui. Chamaram, ele deu uma palhinha lá, você ouve o pianinho dele, mas eu vou ser honesto pra você, eu ouvi tão pouco essas músicas que eu nem... Mas Battle Cry é legal, O Nigel Glocker faz um belo trabalho de bateria, ele preenche bem a música nisso, até acho que para compensar a falta do baixo do Steve Dawson, né? Mas é uma música bacana, né? Battle Cry é bem legal. Bom, nossa, mas só para encerrar isso aí, então, o Steve Dawson caiu fora mesmo, né? Assim, ele saiu saído mesmo, né? Ele saiu porque ele quis. Não, porque o Biff assumiu o baixo, né? O cara largou a banda na mão, né, cara? Foi embora, né? Foi embora. E assim, o sax eles falam na biografia dele, eles estavam bem perdidos nessa época. O Innocence No Excuse foi uma coisa... Eu falo para você, para mim o Crusader e o Innocence No Excuse tiraram a banda um pouco do trilho, por incrível que pareça. Tá? E aí, o Rock the Nations também não foi nada legal, entendeu? Putz, você sabe quando você começa a ver que a banda vai acabar. Você começa a ver que o saxo virou uma banda. Aí começou a decadência do saxo. O Iron Maiden indo cada vez mais para frente. O Def Leppard mudou de jeito, mas fez muito sucesso com a outra maneira. Judas Priest, né, também estava... Apesar que o Judas Priest está numa fase difícil também. Fase do Turbo, aí estava meio complicado também. Mas estava lá, né? Judas Priest, né? Só que o Saxon, ele caiu. O Innocence No Excuse, o Rock the Nations, o Saxon foi lá para baixo mesmo. Tanto que ficar 2 anos sem gravar, né? Vão ficar 2 anos sem gravar. Vão ficar 2 anos sem gravar. Aí os caras vêm com o Destiny, que tem uma capa muito bonita. O Destiny tem uma capa que parece que é uma escultura em madeira do símbolo do saxo, daquele S do saxo. Quando eu vi aquele disco, eu fiquei... Aliás, no Rock the Nation eu tinha ficado animado também com a capa, porque a capa era super legal, era uma gruta com bandeira de um monte de país e a banda lá no fundo, né? Aí o Destiny tinha uma capa bacana, né? E assim, mas... Você olhava o encarte assim, puta, o que é isso aqui, né? E sabe como é que eu fiquei sabendo que o Destiny tinha sido lançado? Tocou numa rádio, se não me engano, foi a 97 FM de Santo André, tocou aquela música Ride Like the Winds. Ah, tá. É a primeira, né? Que é do Christopher Cross, né?
É um cover. Então, eu ouvi aquilo, o cara falou assim, música nova do Saxon, na 97 FM, tocou Ride Like the Wind. Eu, sinceramente, eu não conhecia o Christopher Cross, eu não imaginava que a música era um cover. Falei, pô, música legal do Saxon, música bacana e tal, não é pesadona, mas é legal a música, né? Eu gostei da música. Disco cover. Aí fui atrás do disco, o Destiny, né? E aí, mais uma decepção. Vamos ver o tracklist aí. Where the Light... Tem essa, né? Ride Like the Wind. Tem Where the Lightning Strikes. Pois é. I Can't Wait Anymore. Outra balada. Calm Before the Storm. Também chato. SOS. SOS, essa é forçada, rapaz. Essa aí eles tentam fazer uma música rápida, pesada, mas não dá, cara. Ficou ruim. Coisa, demoraram 2 anos para gravar um disco e grava assim, né? A próxima é a Song for Emma? For Emma, é. Cara, essa música é chata, cara. É uma balada. Até que é bonitinha, sabe? Mas, meu Deus. Bom, o que mais tem? For Whom the Bell Tolls. Nada a ver com a música do Metallica, For Whom the Bell Tolls, que é muito melhor que essa daí. We Are Strong. Fraca. Jericho's Fighting. Essa é outra forçada. É outra música que parece ser rápida, pesada, mas de novo, meio desastre. O baixista desse disco é o Paul Johnson. Paul Johnson, é. A última, Alerta Vermelho. Também é outra forçada também. Eu acho que o Nigel Glocker não está nesse disco. O baterista aqui é o Nigel Durham. Ah, então. Não é o Nigel Glocker. Ele tinha saído. O Nigel Glocker saiu pelo gráfico aqui. Ele vai sair. Ele sai nesse disco e volta. Ele volta em 89, né? Sim, ele volta do Solid Bar of Rock. Mas assim. Entra o Nigel Durham no lugar dele. Então, o Nigel Glocker, ele saiu, ele pediu licença do saxo, ele não brigou com ninguém, ele saiu para tocar com o pessoal do Asia, ele foi fazer um projeto chamado, acho que GTR. Então, Fernando, a gente encerra essa melhor parte do Saxon aí nesse disco e nesse ano. E você vê que o Saxon do Crusader para frente, primeiro, ele perde 2 membros, ele perde o Steve Dawson, depois do Innocence no Exclusive, perde o Nigel Glocker no finalzinho aí, em 88, né? E a banda está num período muito ruim. E é incrível, porque Crusader, pode-se dizer que é o ápice, apesar que o próprio Saxon fala que Den and Leather foi o maior sucesso deles, mas Crusader depois vem uma sequência de discos fracos e que o público não se identifica. Eu mesmo fiquei... como é que se fala? Por respeito ao que a banda tinha feito, eu continuava comprando e ouvindo. Mas sabe quando você força o ouvido para dizer? É que nem a gente fazia com o Perfect Remedy antes Complaining do Status Quo. Isso que eu ia falar, o Patchwork. A gente achava que tinha alguma coisa de boa no disco, né? Eu tenho tudo aqui, né? Mas são discos que realmente não... Se a gente fosse começar por ali, a gente não teria perseguido a banda. Exatamente. Eu acho que o Saxon, então, ele pagou um preço muito alto por isso, mas tem sim, a gente vai falar, e até o nosso convidado especial que vai fazer a chamada para a parte 2 é uma pessoa extremamente importante nessa virada do Saxon, que a partir de 91, o Saxon ele pega o prumo de novo, né? Tem uns altos e baixos também, a gente vai falar na segunda fase sobre isso, mas próximo disco do Saxon, que marca essa mudança, que é o primeiro disco da década de 1990, é o Solid Bar of Rock, nós vamos falar a partir dele no segundo especial. Mas, então, você vê, nós falamos aí de 10 anos de Saxon, nem isso deu, né? Falamos de 79 até 88. Deu 11 anos, né? Não, nem isso, deu 9 anos. Então, uma banda em 9 anos produziu 3 discos muito sólidos, que são o Heels of Steel, Strong Arm of the Law e Den and Leather. São 3 discos muito com aquela fórmula que a gente falou, mas excelentes. Fez um disco ao vivo que é uma compilação dessa fase. Gravou Power and the Glory, que eu falei para você que é um disco, né, fora da curva nessa discografia do Saxon, apesar de não ter tantos clássicos, né, mas é um disco
muito bom. E aí você vê uma banda que teve uma consistência nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, 79 e 82, gravou um disco fora do eixo em 83, entrou com um disco comercial, o Crusader, que é um disco mais acessível, e aí gravou Innocence No Excuse, Rock the Nations e Destiny, que simplesmente não agregam nada na discografia do Saxon. Tem uma coisa ou outra, né? Esses 3 discos, do Inocência até o Destiny, podia dar um disco do Saxon, mais ou menos. Se pegasse as melhores músicas deles lá. Engraçado que o Crusader tem a famosa Crusader, né? Mas só ela, né? Praticamente, né? Porque o resto das músicas... Não... Crusader? É a música mais famosa, né? Do Saxon. Todo mundo que fala em Saxon fala em Crusader, né? Então, você tem Sailing to America, que é muito legal também. E as outras não são nada assim de que... né? Que marque mesmo. Então, Fernando, a gente fecha essa edição porque essa fase do Saxon, esses primeiros 9 anos do Saxon, pelo menos 9 anos da gravação do primeiro disco, pega o setlist do Saxon de hoje, 80% do setlist do Saxon vem dessa fase que a gente falou hoje. 80%. Então, o Saxon costuma tocar de 18 a 24 músicas por show. Os shows do Saxon, você vai falar bem sobre isso, da tua primeira experiência vendo o Saxon ao vivo, né, no próximo programa. Mas o show do Saxon é show de 2 horas. Já foi mais até. Hoje está em 2 horas. Mas se você pegar das 20 músicas, 14, 12, 15 são dessa fase que a gente falou. Saíram dessa fase aí. Né? 747, Prince of the Night, Motorcycle Man, Strong Arm of the Law, Never Surrender, Crusader, Power and the Glory. Então, é uma sequência de músicas que vem dessa fase. E aí, de 90 e aí em diante, são os próximos 30 anos do Saxon, eles mesclam esse setlist com 2 músicas novas. Tem uma ou outra que entrou no setlist, Dogs of War, alguma coisa assim. Mas nós falamos de 80% do setlist do Saxon hoje, nesses primeiros 9 anos. Mais uma vez, banda que produziu muito num curto espaço de tempo, que depois foi tendo problemas com a formação, perdeu músico, mudou direção, influência de mercado, e infelizmente demorou um pouquinho para recuperar a forma. E agradecemos a todos pela audiência. Por favor, inscrevam-se no canal. Olha aí essa capa feia. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para as novidades que a gente faz toda semana aqui de vídeos. Mas escutem esse disco. Escutem esse disco. Ele é bom demais. Só que a capa é meia boca. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Rock and roll. Crusader.